Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Projeto Requalifica Ribeirão propõe iniciativas para revitalizar o centro de Ribeirão Preto. Feriado deve levar 600 mil veículos às rodovias do interior paulista. PEC que propõe fim da escala 6x1 consegue o número mínimo de assinaturas para ser protocolada. Jovem da Fundação Casa de Ribeirão Preto vence a competição de lançamento de foguetes em Brasília. Revide. Após 8 meses de trabalho, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a CIRP, e o Instituto Paulista de Cidades e Identidades Culturais, IPCIC, apresentaram os resultados da segunda fase do projeto Requalifica Ribeirão, voltado ao mapeamento de dados econômicos, urbanísticos e sociais da região central de Ribeirão Preto. Os resultados da pesquisa e as ações propostas foram apresentados aos associados, empresários e convidados em evento realizado no dia 11 de novembro, na sede da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Com base na análise realizada, o projeto propõe 4 eixos de atuação: inteligência, patrimônio histórico, urbanismo e verdejamento e cultura e lazer. O projeto conta com o apoio de associações de classe e instituições de ensino da cidade. O documento, de 143 páginas, faz uma análise minuciosa das 177 quadras que compõem a região central. O estudo apontou que, dos 3.466 lotes, 80% estão em atividade e 19% estão fechados. Além disso, 48% das calçadas apresentam pontos de desnível, rachaduras ou buracos. O levantamento também constatou que 23% dos lotes da região central possuem árvores em frente às fachadas, sendo que a maior concentração está no quadrante sul do quadrilátero central. Além da arborização, revitalização de calçadas e fachadas, outra ação prática que o estudo propõe é o restauro do edifício de Ederixen para fins multifuncionais e a transformação do Cine São Paulo em um espaço cultural. Bom, Murilo, esse foi um trabalho bem importante aí que a ACI está promovendo em parceria aí, numa contratação com o IPCIC, que eu acho que faz assim um bom diagnóstico da situação atual do centro. E aí, como a gente também está envolvido nisso, né, uma vez que a gente está trabalhando no projeto de restauro da catedral, eu acho que tudo isso vem num momento assim, bem importante em que o centro está tão castigado, né? É importante que esse projeto, essas iniciativas, elas perdurem, né? Porque o centro já é uma discussão antiga na cidade, né? Já foram feitas várias tentativas e claro que é sempre importante, né, se fazer um estudo e tentar esse recomeço. Acho que agora o fato importante, né, vai ser o novo governo aí quando assumir, porque eu sempre tive essa convicção de que qualquer iniciativa de restauro, com a requalificação do centro, passa necessariamente, né, depende muito do poder público, né, depende muito da prefeitura, da nova gestão, se realmente vai comprar esse desafio aí de melhorar o centro da cidade, o que seria bom, né, para toda a cidade, do ponto de vista turístico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do comércio, né, depois que terminarem essas obras todas, né, que aí sim haveria um espaço aí para o centro voltar a ter a importância que ele teve no passado. Revide. O feriado da Proclamação da República deve movimentar as estradas sob a administração da Via Paulista, concessionária responsável por um trecho de 720 quilômetros que inclui 10 rodovias no estado de São Paulo. Segundo a empresa, 616 mil veículos devem circular entre a quinta, dia 14, e segunda, 18, um aumento de 8% em comparação com semanas normais. A previsão é que de quinta-feira, 14, seja o mais intenso nas estradas, com mais de 173 mil veículos, principalmente entre as 14 e as 21 horas. Na sexta-feira ainda haverá bastante movimento, com mais 105 mil veículos concentrados no pico entre 9 e 11 da manhã. Para a volta do feriado, na segunda-feira, dia 18, é esperado um fluxo de 131 mil veículos com trânsito mais pesado entre 8 e meio-dia.
A concessionária também alerta que esse é um dos últimos feriadões antes do Natal, um período em que muitas famílias aproveitam para viajar. Por isso, a empresa chama atenção para a segurança das crianças e bebês dentro dos carros. Dados do Ministério da Saúde apontam que o trânsito é uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes no país, com uma média de uma morte e 29 hospitalizações por dia. O uso adequado de dispositivos como cadeirinhas e bebê conforto pode aumentar em 70% as chances de sobrevivência em caso de acidente. Bom, eu acho que tem esse feriado agora na sexta-feira e tem um feriado na quarta, dia 20, né? Pode ser que os mais afortunados tenham emendado este feriado aí, que não é o nosso caso. Mas essa questão do trânsito, né, sempre parece que reproduz muito um comportamento da sociedade que ficou mais violenta, mais irritada, mais apressada. E isso passou muito para o trânsito, né? A gente vê muitos acidentes, muitas brigas e até mortes, né, por coisas muito fúteis, né? Por uma fechada aí pode ser motivo para um conflito sério. Então, todo mundo precisa se acalmar um pouco e prestar muita atenção no trânsito, principalmente quando vai viajar. Revide. A proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 alcançou o número mínimo de assinaturas para ser protocolada na última quarta-feira, dia 13. Segundo a assessoria da deputada Érica Hilton, autora da proposta, o apoio passou de 71 para 194 parlamentares, após pressão nas redes sociais. São necessárias 171 assinaturas para a PEC começar a tramitar na Câmara. E para ser aprovada, precisa do voto de 308 dos 513 parlamentares em 2 turnos de votação. Da região de Ribeirão Preto, apenas o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, de Serra Azul, assinou a petição até o fechamento deste podcast. Ricardo Silva, PSD, Baleia Rossi, MDB e Arnaldo Jardim, Cidadania, ainda não se manifestaram. A proposta para o fim da escala 6x1 recebeu críticas da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC. Segundo a entidade patronal, a imposição de uma redução da jornada de trabalho sem a correspondente redução de salários implicará diretamente no aumento dos custos operacionais das empresas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, definiu como estapafúrdia a PEC. Segundo a entidade, as regulamentações estabelecidas pela Constituição e expressas na CLT são modernas e já trazem as ferramentas para garantir condições de trabalho dignas e justas aos trabalhadores. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin considera uma tendência em vários países a redução 6x1 e que o debate deve ser feito pela sociedade e pelo Congresso. O movimento Vida Além do Trabalho, que encabeça o engajamento do projeto nas redes sociais, tem ajudado na pressão política e social para a tramitação do projeto. A proposta foi inspirada em uma petição online do movimento que recebeu 2,3 milhões de assinaturas. Segundo a deputada Érica Hilton, a escala 6x1 tira do trabalhador o direito de passar tempo com sua família, de cuidar de si, se divertir, procurar outro emprego ou até mesmo se qualificar para um emprego melhor. Qual que é a tua opinião, Murilo, sobre essa diminuição da carga de trabalho? Esse é o sonho de todo ser humano, né? Todo mundo gostaria de ganhar muito e trabalhar pouco. Porém, isso aí esbarra numa questão que é o cerne de uma sociedade capitalista, que é o lucro e que ao que as pessoas terem mais dias de folgas e trabalharem menos, isso obviamente vai ter um impacto no custo das empresas, que vão precisar de mais gente para cumprir as mesmas funções. Se fala em 6x1, 6x1 significa que a pessoa trabalha 7 horas e 20 por dia e folga 1. Né? Quando que, por exemplo, numa outra jornada do sábado inglês que se fala, que se trabalha 8 horas por dia mais 4 horas no sábado. Então, na verdade, transferiu-se para a escala a discussão que é da carga horária de trabalho. O Brasil tem uma carga horária de trabalho de 44 horas semanais. O que as pessoas gostariam é de trabalhar 40, trabalhar 36. No caso, a proposta é 36, né? Não, essa proposta ela está querendo reduzir, né? Porque a escala é 6x1, você trabalha 6 dias até sábado e folga um só. Que as pessoas criticam que isso é pouco, é um pouco de descanso. E é verdade, é um pouco de descanso. Então você precisaria tirar o sábado, fazer 5 por 2.
ou retroceder mais um pouco ainda. Então você trabalharia de segunda a sexta, não trabalharia sábado e domingo. Só que assim, a lei fala o seguinte, você até pode trabalhar de segunda a sexta, tem um monte de categorias, indústrias, bancos que trabalham só de segunda a sexta. Esse setor da escala 6x1 são os bares, restaurantes, shoppings, todo esse pessoal e farmácias que precisam trabalhar aos domingos, trabalhar durante os feriados. Então, como é que as empresas equacionaram? Respeitam a jornada de 44 horas semanais, mas faz 7 horas e 20, de maneira que a pessoa trabalhe 6 dias e folgue um só. A discussão toda está não só na questão do folgar um dia ou folgar 2 dias, mas o que é o cerne é a quantidade de horas. O Brasil tem 44 horas. Com a tecnologia, com a produtividade, poderia se baixar isso para 40 horas. Mas já se discutiu isso outras vezes e não se chega a um consenso entre trabalhadores e empresários. Então, mas assim, várias categorias já conseguiram, já avançaram nisso, né? Tem várias categorias que conseguem trabalhar segunda a sexta e folga sábado. Mas essas são os bancos, são as indústrias que conseguiram. Agora, essa situação do comércio, dos bares, das farmácias, dos shoppings, por exemplo, né? Aí é que é o problema. No shopping, uma pessoa que trabalha no shopping não vai trabalhar de segunda a sexta. Ela precisa trabalhar no sábado e precisa trabalhar no domingo, com revezamento e tal, mas porque essas empresas estão abertas nesses dias e elas precisam cumprir essa escala. Vai ser uma discussão, mas eu concordo com o Alckmin, o nosso vice-presidente, que diz que tem que levar essa discussão para a sociedade. Eu acho que enquanto não se discutir isso muito fortemente, e até o fato de ter tido foi uma grita nas redes sociais, é que há uma pressão hoje para que se discuta isso, né? Que realmente isso seja colocado e que simplesmente não tenha um texto aqui da Confederação dizendo somos contra, isso é uma aberração. Não, senta para discutir. Está na hora de negociar isso aí, né? Sim, essa grita na rede social deu um impulso, né, fez com que a proposta da deputada chegasse e vai entrar em votação e vai ser discutido e aí vão vir todos esses argumentos aí, os prós e os contras. Revide. Um jovem de 18 anos, atualmente em medida de semi-liberdade na Fundação Casa de Ribeirão Preto, conquistou o primeiro lugar na Jornada de Foguetes do Cerrado, realizado no dia 8 de novembro em Brasília. O evento, promovido durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ocorreu no Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios. O jovem participou da competição como aluno do curso técnico comitante ao ensino médio do Instituto Federal de São Paulo, de Sertãozinho, onde integra uma equipe dedicada ao desenvolvimento de foguetes feitos com garrafas PET. A disputa consiste em lançar foguetes movidos por mistura de vinagre e bicarbonato de sódio, buscando alcançar a maior distância possível. Para isso, os participantes utilizam conhecimentos de matemática, física e química na criação dos modelos e na determinação da proporção ideal do combustível. Segundo André Mazo, diretor da unidade de Semi-Liberdade, o jovem demonstra grande potencial e receberá o apoio da instituição para que ele construa uma nova história de sucesso após o retorno à sociedade. Uma boa notícia aí, né, Murilo? Essa é uma boa notícia, né? Sempre quando consegue-se que algum jovem que está na Fundação Casa se conseguiu uma recuperação, não só pelo mérito dele de ter feito esse experimento científico, mas também a outra parte, né, do Instituto, né, que é um grande desafio aí das fundações e de conseguir recuperar esses jovens aí, tirar eles, colocar num caminho melhor. Revide. E agora o Paulo Apolinário vai nos contar os destaques da Revide desta semana, que circula exclusivamente na versão digital. Olá, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. A Revide Digital dessa semana traz em sua capa uma matéria sobre a campanha do Novembro Azul. Reforçamos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de próstata. Já na entrevista da semana, falamos com a atriz Vera Holtz, que está em Ribeirão Preto para apresentar o monólogo Ficções. Ainda na revista dessa semana, nós abordamos a polêmica em relação do fim da escala 6x1. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide.
Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidcast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu o Revidcast, o podcast da Revide.